O reino de Deus tem uma origem. E a origem do reino de Deus não é uma necessidade, mas a vontade do nosso Pai, o querer do nosso Pai. Por isso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele nos ensina que o reino de Deus é a vontade do nosso Pai, o querer do nosso Pai. Ainda que Jesus tenha resolvido situações de pessoas, Jesus nunca teve em sua agenda as necessidades. Jesus veio para resolver no coração das pessoas uma questão de eternidade. Qual questão? A vontade do Pai. Por isso ele disse, eu não faço o que eu quero, senão o que o Pai quer. Eu não falo o que eu quero, senão o que o Pai deseja falar. Porque Jesus veio aqui para nos mostrar e para restaurar em nossa geração e nas gerações passadas que o reino de Deus se trata do querer do Pai. Não se trata de boas intenções ou bons desejos, mas do que Deus quer. E a boa notícia é que tudo o que Deus quer, nós contaremos certamente com seu poder. Nós veremos o poder de Deus em tudo o que Ele quer que nós façamos. Se nós entramos em algo, se nos movemos em algum lugar, se vamos entrar em uma determinada obra, se isso faz parte da vontade de Deus, nós certamente contaremos com o respaldo do seu poder. E por quê? Porque onde está o seu poder, está o seu querer. Consegue entender isso? Um leproso disse a Jesus numa ocasião, Senhor, se quiser, você pode me purificar. E Jesus respondeu, sim, eu quero, fique limpo. E o leproso foi purificado. Percebem? Onde está o querer de Deus, onde está a vontade de Deus, ali também está a manifestação do seu poder. Se eu permaneço em obediência à sua vontade, ao seu querer, eu sei que eu tenho à disposição o seu poder. Agora, o poder de Deus não está à disposição para o que eu quero. Não existe um só homem que possa controlar a vontade de Deus. Deus não faz absolutamente nada fora da sua boa vontade. Por isso, nunca faremos com que Deus faça alguma coisa que Ele não queira fazer. Então, para reforçar esse entendimento, não existe nenhuma oração que possa torcer a mão de Deus. E você e eu sabemos que nos momentos de extrema dificuldade, tudo o que importa é que Ele ouça a nossa oração. Uma oração que nessas ocasiões estão completamente relacionadas com a nossa própria vontade e não com a vontade dEle. Agora, a Bíblia nos ensina a orar intensamente em espírito. Orar em espírito significa nos alinhar com a vontade de Deus. E se oramos em espírito a vontade de Deus, sabemos que recebemos o que pedimos. Recebemos se oramos conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas querem comprometer a dignidade de Deus sem antes perguntar a Deus o que Ele quer fazer em determinada situação, em situações específicas que estão vivendo. Em lugar de buscar a vontade de Deus, elas comprometem a sua dignidade. Então, quando Deus não faz o que elas querem, o nome de Deus passa a ser blasfemado e insultado publicamente pelas pessoas. As pessoas que pertencem ao reino, elas jamais comprometem a dignidade de Deus. Se tem algo que elas amam, é a vontade de Deus. E se tem algo que as pessoas do reino entendem, é que Deus se move pelo seu querer e por sua vontade. Ainda que nem sempre nós entendamos o seu querer. Pessoas do reino confiam na grande sabedoria de Deus e elas sabem que, com o tempo, os frutos serão colhidos. Basta obedecer. Sabe outra coisa que é incrível? Deus não necessita nos dar nada. Por isso, tudo o que Ele faz é porque Ele quer fazer, é por amor. Ele não necessitava nos amar, Ele quis nos amar. E Deus fez isso antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, mesmo tendo a ciência de que um dia nós cairíamos no pecado. Deus decidiu nos amar, Ele decidiu revelar-se, Ele decidiu dar-se a conhecer. Ainda que Deus não precise de você, Ele te quer. Deus pode fazer sem nós, porém Ele decidiu fazer conosco. Isso não é incrível? Em João, no capítulo 6, dos versos 38 ao 40, Jesus vai dizer:
Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Há uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo eterno, o Filho do Deus vivo. Muita gente tocou a Jesus, mas foram poucos os que tocaram o Cristo eterno. Porque para tocar o Cristo eterno, nós necessitamos a revelação do Pai. Lembram? Quem diz que eu sou Pedro? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Jesus era o vaso de barro, Cristo é o Filho do Deus vivo. A vontade do Pai sempre foi que Cristo fosse visto. Sabe quando Cristo foi visto? Quando Jesus foi para a cruz. Assim que ele morreu e ficou claro para alguns de que lá estavam quem era Jesus, disse o centurião romano: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse centurião viu o que Nazaré toda não foi capaz de ver, porque Nazaré o viu como filho do carpinteiro, o filho de José e Maria. Mas aquele centurião romano, ele viu o que estava dentro de Jesus. E o que era? O Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora, nós, por revelação, estamos conhecendo a Jesus, mas também estamos conhecendo a Cristo, o Filho do Deus vivo. E o desejo desse Deus poderoso é que, como uma única igreja, nós sejamos o corpo de Cristo, seu Filho. Isso não se conhece por história, mas por revelação. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 6, está escrito: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Sabe quando que isso se cumpre na nossa vida? Quando já não vemos segundo a carne. Quando começamos a ver a partir do Espírito. E então podemos ver a glória de Cristo na vida do nosso irmão. E assim será fácil poder honrá-lo, poder respeitá-lo, poder cuidar e colaborar com ele, para que assim a obra de Cristo continue se estendendo por toda a terra. Na passagem do Evangelho de João, no capítulo 6, que nós lemos há pouco, Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós falamos isso há vídeos atrás. Se Jesus, sendo igual a Deus, não fez a sua vontade, por que então nós pensamos que temos o direito de fazer a nossa própria vontade? Se aprendemos de Jesus, aprendemos que não vivemos para a nossa vontade. Esse lembrete são para pessoas do reino, pessoas que vivem permanentemente alinhadas à vontade de Deus, que permanecem com a sua mente e com o seu coração atentos à direção do Espírito Santo. E assim, muitos encontros sobrenaturais vão acontecer. Muitas coisas incríveis irão acontecer em sua vida, simplesmente por estar atento à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como nós vimos no Evangelho de João, no capítulo 6, é expressar o seu Filho, que o seu Filho seja visto. A vontade de Deus é expressar o seu Filho. Sabe qual é a diferença entre expressão e exibição? Exibição é algo que nós fazemos por fora, mas expressão é algo que flui do nosso interior. A igreja não é exibicionista, a igreja é a expressão de Cristo. A igreja tem por função expressar a realidade de Cristo. Os apóstolos mesmos disseram: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Eles expressaram o que tinham dentro de si. A Igreja de Cristo entende que não se trata de exibição, se trata de manifestação, se trata de expressão, de tirar de dentro e colocar para fora. O que eu tenho, te dou. O que eu tenho, te dou. O que eu tenho, eu te dou. E então, um paralítico ou uma geração se colocará de pé por causa dos santos que expressam a Cristo através da sua vida. Agora, para finalizar mesmo, como sabemos que o propósito eterno de Deus começou a nos ser revelado? Porque nenhuma situação, nenhum conflito, nenhuma aflição, nenhuma circunstância difícil consegue nos deter. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, nós permanecemos na vontade de Deus. E por que nós permanecemos? Porque cremos que dentro da sua vontade teremos tudo de que precisamos e muito mais do que jamais fomos capazes de imaginar. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração
e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.